Gênesis 37, versículo 3. Quem quer ir embora, diga amém. É cedo, irmã. Segura aí, eu sei que está calor, mas aguenta até o final. Quem quer ouvir a palavra, dá glória a Deus. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos na dependência do Senhor. Nós abrimos os nossos ouvidos e apresentamos ao Senhor um coração quebrantado, para que o Senhor faça com cada um aqui nessa noite aquilo que o Senhor quiser fazer, e fale da maneira que o Senhor quiser falar. A palavra do Senhor tem poder para transformar, curar, libertar, levantar, direcionar, sustentar. A palavra do Senhor é tudo que nós precisamos nessa hora. É por isso que ninguém mais, Senhor, ninguém mais, ainda que estejam longe através de uma live, ninguém verá algo mais importante nessa hora do que a palavra do Senhor. Nós paramos tudo para lhe ouvir nesse momento. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. A história dele começa a ser narrada quando ele tem 17 anos. Até os 17 anos, é claro que ele já havia vivido muita coisa, né? Muita coisa. Até os 17 anos, recebendo o amor do pai, o cuidado do pai. O texto vai dizer que Israel, que era o pai dele, José, amava mais a ele do que aos outros. Estranho isso, né? O pai amava mais a um filho do que aos outros filhos, e é a Bíblia que está dizendo. Mas há uma razão para isso, porque José era filho de sua velhice. José era o filho da sua velhice com a mulher que ele e Israel, Jacó, amava. Então José foi sonhado, José foi muito desejado. Quando José nasce, é a realização de um sonho para Jacó. Jacó queria muito isso, Jacó desejou por demais isso. E quando chegou o tempo certo, Deus fez. Então já nasce com uma expectativa diferente acerca da vida dele. A expectativa que esse pai coloca sobre ele é diferente da que tem na direção dos outros filhos. E começa a observá-lo mais de perto, começa a tê-lo mais ao lado, começa a fazer na direção dele coisa que não fazia na direção dos outros filhos. Só que isso vai gerar um certo problema dentro de casa. Dentro de casa, essa forma de Jacó agir com os filhos, colocando uma diferença, vai dar problema, vai causar algo estranho. E para completar a situação, o texto no versículo 3, além de dizer que ele amava mais a José do que aos outros filhos dele, ainda vai dizer que ele fez uma túnica. Ele fez, ele não comprou, ele fez. Ele se colocou, dedicou o tempo dele, o cuidado dele, para fazer uma túnica de várias cores para José. Não foi para todos os filhos, ele não deu uma para cada um, diferente, não. A dos outros nos faz entender que era igual, mas a de José vai ser única, vai ser diferente. Em algumas traduções aí está talar, ou uma túnica comprida, uma túnica que se estendia até o punho. Então vale a gente olhar por esse lado, porque é o que mais se aproxima do original. As traduções que dizem aí que a túnica era comprida. E aí a gente já começa a abrir o nosso entendimento, porque Deus quer falar conosco nessa noite. Porque eu disse para vocês que nós estaríamos começando uma série de mensagens que é Projetando 2023.
Eu não quero que você deixe de viver nada que tem para viver em 2022. Eu não quero que você se preocupe só com o amanhã, esquecendo de viver o hoje. Mas eu quero que você viva intensamente o hoje, mas já conectado com aquilo que Deus tem para você no amanhã. Então deixa eu voltar para o texto e encaixar isso no que eu acabei de falar. Olha o que o pai fez com esse filho. O pai deu para ele uma túnica colorida, e o fato de ser colorida já faz com que ela seja diferente. Se fosse só isso, já seria algo tremendo. Se eu dissesse para você assim, olha, o que Deus tem para você é algo diferente. Você não gosta de ouvir isso? Eu vou repetir para ver se tu pega para você. O que Deus tem para você é algo diferente. O que Deus tem para você é algo único. Só que quando eu olho para esse texto, não é só isso. Além de ser diferente pelo fato de ser colorida, além de ser única, porque fez para ele, se é comprida também é maior. Olha o que Deus tem para você para 2023. Pronto. Olha o que Deus tem para você para 2023. Algo diferente. Não, você não pegou. Algo diferente e maior. Diferente, maior e único. Após o culto da virada ainda não, mas já vai se preparando para o culto da virada, porque aquilo que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para a tua família, é diferente, é único e é maior. Eu vou ficar nesse maior, para ver se alguém tem fé para pegar. O que Deus tem para você é maior, maior do que tudo aquilo que você já viveu, maior do que tudo aquilo que você já usou, maior do que tudo aquilo que esteve na sua vida até aqui, porque se o texto original faz questão de dizer que essa túnica era maior, é maior do que a túnica que ele vestia antes. O que Deus tem para filho que obedece é maior. O que Deus tem para filho que obedece é diferente. O que Deus tem para filho que obedece é único. Eu não sei se tem alguém pegando, eu preciso repetir. Apóstolo, está calor. Pois é, então vamos acelerar nesse negócio para você ir para casa debaixo dessa palavra. Eu vou insistir para dar uma oportunidade a quem está dormindo ou olhando para o WhatsApp. O que Deus tem para você é diferente, é único e é maior. É diferente, é único e é maior. Mais uma vez, é diferente, é único e é maior. Quem crê dá glória para Deus. Mas eu preciso alertá-los que isso causa inveja. Não adianta eu dizer para você que vão te aplaudir. Não adianta eu dizer para você que vão comemorar. Eu preciso orientá-los com base na palavra, dizendo para você que isso vai causar inveja. Talvez alguns agora, varão, já estão até com medo. Eu vou testar para ver se ainda vai funcionar. O que Deus tem para você é diferente, é único e é maior. Tá com medo não? Tá com medo de invejoso não, né? O que Deus tem para você é diferente, é único e é maior. Tá com medo dos dedos apontados não? Diferente, único e maior. Está com medo de tentarem se levantar contra você? Não, é diferente, é único e é maior. Agora fica tranquilo, que pode se levantar 11.000 contra você, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Não será atingido. Apóstolo, por que esse culto está desse jeito? Porque é assim que você vai terminar 2022. Você não vai terminar 2022 chorando. Você não vai terminar 2022 de cabeça baixa. Você não vai terminar 2022 depressivo, se lamentando e dizendo: ó vida, ó azar. Você vai terminar 2022 de cabeça erguida, aleluia, de pé, e com a certeza de que aquilo que Deus tem para você, meu Deus do céu, eu vou ter que dizer de novo, Senhor, tá bom, Jesus, eu vou falar. O que Deus tem para você é diferente, é único e é maior. Aleluia!
Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos, odiaram-no. E quando a perseguição não vem dos de fora, mas vem dos de dentro, porque dos de fora a gente já espera que não vão ficar satisfeitos com a nossa vitória. Mas e quando tem gente que anda perto e mesmo assim não vai gostar? Anda perto, mas não vai concordar. Por quê? Na vida dela. Não vê você orando, não vê você jejuando, não vê você meia-noite de joelho dobrado, não vê você 3 horas da madrugada, mais de 20 anos acordando 3 horas da madrugada para dobrar o joelho no chão e orar. Aí quando vê acontecer o resultado, vai dizer, por que na vida dela? E vou dizer, tem gente que ainda vai pensar que isso foi sorte. Tem gente que ainda vai achar que foi sorte. Mas daqui a pouco eles vão ter que entender que foi Deus. Por quê? Porque aquilo que vem com sorte vai embora pelo azar. Você não pegou. Aquilo que vem pela sorte vai embora pelo azar. Mas aquilo que vem de Deus, demônio não pode pegar, fofoqueiro não pode tirar. O que Deus dá, ninguém tira. Eu vou dizer, o que Deus dá, ninguém tira. Apóstolo, mas aí complicou, porque lá na frente tiraram a túnica de José. É porque Deus tinha coisa maior para ele. Não podiam falar com ele pacificamente. Não é que pararam de falar com ele, continuavam falando com ele, está na Bíblia, olha, interpreta. Não podiam falar com ele pacificamente, continuaram falando com ele. Só que se não falavam de forma pacífica, falavam de que jeito? Você está entendendo que não é que eles pararam de falar com José, não é que José tinha que chegar para eles e falar assim, está de mal come sal na panela de mingau, não. Eles não ficaram de mal com José, não, eles continuaram falando com José, só que eles não estão falando com José de forma pacífica. Se não é de forma pacífica, é de forma bruta, estúpida, arrogante, porque o ódio deles agora está tão grande, que eles não conseguem conter dentro deles, eles colocam para fora. Como? Perseguindo. Como? Gritando. Como? Falando mal. Como? Tentando menosprezar. Como? Apontando o dedo. Como? Tentando ferir. E é nem um cenário como esse que tem gente que abaixa a cabeça. É diante de pressões da vida como essa que o jovem de 17 anos vai viver, que muita gente definha, que muita gente se acovarda. A pressão está muito grande, estou aguentando a pressão não, está difícil para mim, é muita gente me perseguindo, e aí, e a loja, não fechei, é muita pressão, e o curso, tranquei, desisti do curso, e a faculdade, tranquei a matrícula, porque é muita gente falando, muita pressão, muita coisa, muita gente dando contra. Aí você para. Deixa eu te dizer o que aconteceu com José quando a pressão aumentou. Porque olha, entenda uma coisa aqui. Até aqui Deus não tinha dado sonho nenhum para ele. Até aqui Deus não fez ele sonhar com nada. Mas depois que o pai deu uma túnica para ele, diferente, única e maior, que a fúria dos irmãos aumentou, que a inveja dos irmãos aumentou e por consequência aumentou a perseguição. Quando aumenta a perseguição, Deus dá 2 sonhos para ele. Que é isso, apóstolo? Apóstolo, eu estou vivendo uma pressão doida. Se aumentar mais um pouquinho, Deus vai te dar um sonho grande. Então olha aqui para mim, para de pedir a Deus para a pressão diminuir, começa a pedir a Deus para a promessa aumentar. Você não pegou, vou falar de novo. Para de pedir a Deus para a pressão diminuir, começa a pedir a Deus para a promessa aumentar, começa a pedir a Deus para a fé aumentar, começa a pedir a Deus para a tua visão aumentar, começa a pedir a Deus para ver o céu pelo lado de dentro. Não peça a Deus para te tirar a pressão. Por quê? Porque essa pressão te trouxe aqui. Você está ouvindo hoje o que está ouvindo por conta da pressão que sofreu lá fora. Só está no culto porque em algum momento sofreu pressão.
Então a pressão que você sofreu até aqui cooperou para você ouvir que aquilo que Deus tem para você é diferente, é único e é maior. Então, se a pressão aumentar, Deus vai mostrar para você sonhos que você ainda não teve. Como é que está José? Perseguido, mas está como? Sonhando. Como é que está José? Está com os dedos dos irmãos apontados para ele, mas está como? Sonhando. Como é que está José? Está sofrendo pressão dentro de casa. Não é os de fora. Não é a casa de Zezinho da couve, não. É dentro de casa. Quem deveria torcer por ele está contra ele. Mas isso para José? Aí o que Deus faz? Deus dá um sonho para José. Deus dá um sonho em que os feixes dos irmãos de José se prostram na frente do feixe dele. Ué. Aí José tem esse sonho, mas José não interpretou o sonho. A gente pensa, quando lê rápido, que José interpretou. José não interpretou o sonho, ele só sonhou. E depois que ele sonhou, ele foi até os irmãos contar. Que isso? José contou o sonho para os irmãos. Apóstolo, Zé era sem noção? Não. O que Zé está fazendo é o seguinte: o que vocês estão fazendo comigo não vai me impedir de sonhar. O que vocês estão fazendo comigo não vai me impedir de acreditar. O que vocês estão fazendo comigo não faz com que eu faça o mesmo com vocês. Eu tive um sonho, e o sonho foi o seguinte: os feixes de vocês se curvavam diante do meu feixe. Irmão, pensa. Eu creio que naquela hora os irmãos começaram a espumar de ódio. Se já estava com raiva e não conseguia falar com ele pacificamente, imagina depois de um negócio desse. Só que os irmãos de José interpretaram o sonho. Eles interpretaram da seguinte maneira: acaso você vai governar na casa do nosso pai? E o que é isso? Eles estão pensando que o sonho que José teve estava vinculado ao direito da primogenitura, mas José não era primogênito. Na cabeça deles, quando o pai morrer, José vai sentar na cadeira do pai e governar sobre a família toda. Esse é o problema na cabeça deles. O medo deles é o seguinte: quer dizer então que ele está dizendo que ele vai mandar na nossa casa depois que o nosso pai morrer? É isso? E por que eles estão com medo disso? Porque você nunca vai ver em nenhum texto bíblico, você nunca vai ler que Deus abençoou a casa de Jacó através de José. Grava isso, e daqui a pouco eu chego lá. Em nenhum lugar da Bíblia vai dizer que Deus abençoou a casa do pai dele por causa dele. Então o que é que os irmãos estão com medo? Peraí, se ele assumir o lugar do nosso pai quando o nosso pai morrer, vai dar tudo errado. A nossa casa vai dar errado. Vai dar tudo errado. Porque ele é um fedelho. Vai dar tudo errado. Por quê? Porque até então Deus não tinha feito aquele derramar de unção sobre a vida de José, que eu já explico daqui a pouco. Que unção? Aquela que José, tudo que colocava a mão, dava certo. Na casa do pai dele isso não aconteceu. Na casa do pai dele, a Bíblia não diz que onde ele colocava a mão nas coisas do pai, prosperava. Não tem isso na Bíblia, porque isso de fato na casa do pai dele não aconteceu. Aí, para completar a situação, Deus deu um outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Aí José contou esse segundo sonho para os irmãos e para o pai. Aí o pai falou: mas peraí, que negócio é esse, José? Quer dizer então que eu, sua mãe e seus irmãos vamos vir até você e nos curvarmos diante dos teus pés? O pai agora é que quer interpretar o sonho, mas está interpretando errado. Por quê? Porque a mãe dele já morreu. O pai tenta interpretar o sonho e está interpretando errado. Não tem ninguém entendendo os sonhos de José. Pega essa, Ramires, a família de José não está conseguindo, Felipe, entender os sonhos que Deus deu para José. Eita. A tua família não vai conseguir entender o que Deus tem para você.
Você está entendendo? Quem te conhece não vai conseguir entender o que Deus tem para você. Por quê? Porque vão olhar para você e vão olhar para o sonho e falar: impossível, isso aqui não tem como acontecer. Eu vou dizer de novo: quem te conhece, quem conhece o teu histórico, não acredita nos sonhos que Deus tem para você. Mas e daí se eles não acreditam? Quem te fez sonhar vai fazer você realizar. E agora que os irmãos dele foram para o campo cuidar de rebanho, pelo menos deveria estar cuidando do rebanho. Onde? Em Siquém. E José está em casa. Aí o pai diz assim: ó, vai até seus irmãos para ver se eles estão fazendo alguma coisa errada. Vai lá para ver onde é que eles estão. Aí o texto vai dizer que José vai. Quando José chega no lugar onde os irmãos deveriam estar, os irmãos já não estão mais. Aí aparece um homem que diz assim: olha, eles que estavam aqui foram embora, eles foram lá para Dotã, estão para o lado de lá. José vai atrás deles, eles estão sentados na beira de um poço. Quando eles observam José vindo de longe, e como é que eles sabem que é José? Porque aquilo que Deus tem para José é diferente, é único e é maior. Pessoas assim não passam despercebidas, pessoas assim não ficam anônimas por muito tempo. Então quando José aponta lá, já sabe, é José, é o sonhador. Vamos pegar ele, vamos matar ele. Vamos pegar nosso irmão, vamos matar. Aí quando José chega, alguém vai dizer: não mata não, a gente pega ele e joga ele dentro da cova aqui, mas não vamos matar ele não. Arrancam a roupa de José, jogam José dentro da cova. Eu já preguei sobre isso, não vou pregar sobre esse poço hoje, que deveria estar com água, mas não está. Quando José bate lá embaixo, ele bate na lama. Aí alguém vai dizer: vamos matar não, não vamos matar não. A gente faz o seguinte: a gente mata aqui um cabrito, pega o sangue do cabrito, encharca aqui a túnica dele, leva para o nosso pai, e a gente vende ele para aquela caravana que está vindo ali. Olha, estava vindo uma caravana de ismaelitas, a gente vende para eles, e aí nosso pai vai pensar que ele está morto, ele nunca mais vai botar os pés aqui, e acabou. Na interpretação deles, o sonho de José queria dizer que José ia se assentar na cadeira do pai. Então o que eles estão pensando? Quanto mais para longe a gente mandar José, melhor. Vamos mandar ele para longe, que a cadeira do pai está ali. Vamos tirar ele daqui e mandar ele para bem longe. Só que eles estavam pensando que o que Deus tinha para José era a cadeira de Jacó, mas não era. Quando eles dizem assim: ó, vamos mandar para longe, Deus está do céu olhando assim: ó, vocês vão mandar para perto. Vocês vão mandar para longe da cadeira do pai, mas pertinho do lugar onde eu vou honrar ele. Ai meu Deus, deixa eu te falar uma coisa: o mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. Vou falar de novo para você anotar no coração: o mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. Por conta daquele mal que fizeram contra você, que você entrou nessa igreja aqui, você está entendendo? Então cooperou para o teu bem, para o seu crescimento. Por quê? Porque a sua vida nunca mais será a mesma. Se não fosse aquela luta lá, você não estaria aqui. O mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. Por quê? Te aproximaram da presença do Deus vivo e Todo-Poderoso e do projeto que Deus tem para você. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você agora está pertinho da promessa. Aleluia. Essa luta te aproximou da promessa, entendeu? Aquela perseguição te aproximou da promessa. O que aconteceu lá te trouxe para cá. E Deus não disse que faria contigo lá, Deus disse que faria contigo, mas não disse onde seria. Agora deixa eu te dizer uma coisa com base nesse texto. José sonhou, mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de luta. Só que se alguém chegasse para José, meu irmão, e dissesse assim, ó, se tivesse tudo bem com José, e alguém dissesse assim para ele: ó, sai da casa do teu pai e vai para o Egito, José iria? Claro que não. Por quê? Porque o pai amava ele. Ele está debaixo dos cuidados do pai. O pai dá roupa diferente para ele. O pai dá tudo o que ele precisa. O pai beija ele, abraça ele. Então presta atenção: se fosse por conta de José, ele jamais sairia de perto de Jacó.
Sabe o que Deus fez, Marcelo? Você sabe o que Deus fez? O que Deus fez? Deus expulsou Deus expulsou José dali. Existem coisas que acontecem em nossa vida, que é Deus expulsando a gente de alguns lugares. Eu vou falar de novo. Você está reclamando porque foi demitido. E se eu te disser que foi Deus que te expulsou de lá de dentro? Por quê? Porque aquilo que Ele tem para você não caberia lá dentro. Ei, e se eu te disser que foi Deus que criou situações para você sair daquele quintal, daquela meia água que você fez? Aí você diz: puxa vida, eu gastei naquela meia água e você que deixar para trás. Você estava agarrado na meia água lá, mas Deus criou uma situação para te expulsar de lá. Por quê? Porque aquilo que Ele tem para você é maior, o que Ele tem para você é melhor. Se dependesse de você, você ia morrer naquele quintal, ouvindo piada todo dia, sendo afrontado todo dia. Mas o que Deus tem para você é coisa grande, diferente e única. Deus cria uma situação para expulsar José dali. É Deus que está tirando José dali. Mas são os irmãos que estão vendendo ele. Deus usa quem Ele quer. Estão se achando espertos. Vamos vender ele. A gente resolve 2 problemas de uma vez só. Mata 2 coelhos com uma cajadada só. A gente se livra dele e ainda arruma um dinheiro, que a gente está vendendo ele. Eles pensavam que estavam abafando. O que eles não sabiam é que Deus estava no controle de... Tem gente que está olhando para você depois de ter feito o que fez com você e está pensando que está abafando. Tem gente que te prejudicou no trabalho e acha que está abafando. Tem gente que te detonou no meio da família e acha que está abafando. Tem gente que te perseguiu e viu você, devido à perseguição, perder algumas coisas. Aí quem fez isso de pura maldade acha que está abafando. O que eles não sabem é que em relação à sua vida, Deus está no controle de tudo. É Deus quem decide a hora que você chega, é Deus quem decide a hora que você sai, é Deus quem decide o que você come, é Deus quem decide o ar que você respira. Morar aqui junto não está dando certo. Ele sai. Na hora da dor de barriga, dá tudo. Depois a gente conversa sobre isso. Só que se depois já está durando 2 anos. Aí o que Deus está fazendo? Está fazendo a pressão aumentar. Por quê? Ou você sai ou Deus te expulsa. Deus expulsou José. José vai ser vendido. Espera aí. Então na cabeça dos irmãos, José não prestava para nada. Aí agora eles já estão vendendo. Opa. Se venderam, quem comprou do outro lado pagou um preço. Grava isso. Quem comprou, pagou. Só que esses ismaelitas são comerciantes. Eles não compram para ficar para eles. Eles compram para revender. Ninguém compra um negócio por 10 para vender por 5. Se você compra por 10, você quer vender por 20, 30. Alguns mais ambiciosos, 50. Alguém pensou assim, fala 10, mas tudo bem. Ninguém compra por 10 para vender por 5. Quem comprou José da mão dos irmãos são os ismaelitas. E esses ismaelitas estão indo para o Egito. E quando eles pisam no Egito, eles vendem José. Que é isso? Está sendo perseguido, né? Mas o valor dele está aumentando. O valor está aumentando. Porque quem está comprando José agora já não está comprando mais pelo mesmo preço que pagou lá atrás. Vendeu José mais caro. Apóstolo, está doendo, mas você está ficando mais caro. Eu reparei isso. Estou sofrendo, mas você está ficando mais caro. Isso aí está acrescentando valor na sua vida. A pressão está muito grande, mas o teu valor também nessa pressão só está subindo, subindo, subindo. Quem está comigo da glória? Vendem José para um moço chamado Potifar. Agora olha que coisa. Se era para Deus honrar José, não dá para honrar lá na casa dele não. Se tem um negócio que Deus respeita, é livre-arbítrio.
Eu vou falar, irmão, vai doer em alguém, mas eu vou ter que falar, eu preciso ser fiel àquilo que Deus me entregou. Vai machucar, quem sabe, a ideia que alguém tinha, mas eu vou ter que falar. Deus poderia levantar José em qualquer lugar, porque poder para levantar ele tem. Mas Deus não levantou José na casa do pai dele. Por quê? Ele conta um sonho, o irmão inveja e persegue. Ele conta um sonho para o pai, e o pai fala: você está ficando doido? Eu vou me curvar nos seus pés? O que é isso? Porque eles estão olhando para José e ouvindo o sonho que José conta. Só que quando eles olham para José e ouvem o sonho que José conta, na cabeça deles não combina. Por quê? Porque na cabeça deles José nunca vai chegar a ser quem o sonho está dizendo que será. Eu vou te explicar isso aqui. Dentro da casa de José, a família de José não reconhece o valor que ele tem. Os irmãos de José não reconhecem o valor que ele tem. Agora tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Eu falo, sim ou não? Falo, sim ou não? Lugares que não reconhecem seu valor não merecem você. Que é essa, apóstolo? Eu vou repetir, e se você quiser eu acarimbo. Lugares que não reconhecem o seu valor não merecem você. Não aguento mais ser humilhado lá no meu trabalho. Não saiu ainda, por quê? Lugar onde que não reconhece o seu valor não merece você. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente aceita ficar em lugares onde a gente só é tolerado, quando na verdade Deus quer que a gente esteja em lugares que a nossa presença é celebrada. Sai de lugar onde você só é tolerado e vem para lugares onde você vai ser celebrado. Na casa do pai dele, Marcelo, nunca deram nada nas mãos dele. Nunca confiaram nada às mãos dele. Nunca entregaram, Ramires, um negócio para ele governar. Nunca entregaram nenhuma responsabilidade grande para ele executar. Olha o que o pai dele dizia: vai lá para ver se os seus irmãos estão fazendo besteira. O pai faz de José um X9. É isso. O pai que é José, para José trazer a notícia das besteiras que os irmãos estão fazendo. Mas o pai nunca disse assim: ó, governa sobre esse campo aqui para mim. O pai nunca disse assim: ó, pega o nosso rebanho de ovelhas brancas e cuida disso aqui, ou cuida daquele gado, cuida dos nossos camelos. Não, na casa de José, o pai dele nunca confiou esse tipo de responsabilidade a ele. Nunca. Por quê? Porque não reconheciam isso nele. E na casa de Potifar, está na Bíblia. Na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que os negócios de Potifar começaram a crescer por causa de José. Potifar começou a enriquecer por causa de José. Aí a Bíblia diz, e não sou eu, é a Bíblia que diz, que Potifar pegou todos os seus negócios e entregou na mão de José, de modo que Potifar nem sabia mais o que ele tinha. Potifar não sabia quanto gado tinha, quanto ovelha tinha. Potifar não sabia quanto ouro tinha, quanta prata tinha. Todos os negócios de Potifar estavam nas mãos de José. E a Bíblia diz que por causa disso, Potifar começou a prosperar de forma poderosa. Na casa de Jacó não colocavam nada na mão dele. Na casa de Potifar colocaram tudo na mão dele. O que é isso? Se os de dentro não reconhecem, Deus levanta os de fora para enxergar teu valor. Tudo prospera na mão dele. Na casa do pai isso nunca aconteceu. Então vamos lá. Quem foi que perdeu, José ou quem ficou? Porque José vai prosperar em tudo que faz. Então quem perdeu foi quem ficou. Por quê? Porque se tivessem reconhecido o valor de José, todo mundo estava ganhando. Vai chegar o momento que aquelas pessoas que não reconheceram o seu valor
vão botar a mão na cabeça e vão dizer: olha o que eu perdi. Olha o que eu perdi. Só que aí, meu irmão, vai ter que sentar e chorar. Por quê? Porque Deus já vai estar te abençoando em outro lugar. Deus já vai estar você fazendo crescer em outros ares. Deus já vai estar te honrando em outras situações. Tudo que Potifar entregou na mão de José cresce. Só que aí também tem problema. Pergunta para mim por quê? Porque a mulher de Potifar olhou para Zé e disse assim: eu quero ele. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que a mulher de Potifar queria se deitar com José por causa de sexo? E se eu te disser que não é? Porque se ela tinha vários empregados, sexo ela poderia ter com qualquer outro. Ela poderia ter com qualquer outra pessoa. A mulher de Potifar não quer ficar com José por causa de sexo. Sabe por que essa mulher de Potifar quer ficar com José? Pergunta por quê? Porque começa a comparar. Ela começa a olhar para José e admirar José. Tudo que esse cara faz dá certo. Tudo que ele coloca a mão prospera. O bicho é inteligente. Tem uma sabedoria nele. Para tudo ele tem uma resposta. Se a gente perguntar para ele um negócio ali, ele vai, não, faz assim, assim, assim que vai dar certo. E a gente vai lá e faz dar certo. Não foi por causa da estética dele, não foi por conta do corpinho dele, não, foi por conta daquilo que ele representava. Chamou a atenção dela, ela disse: eu quero. E ela tenta José. Aí José vai dizer assim para ela: ó, seu marido, o meu senhor, me entregou todos os negócios dele, menos você. Seu marido disse que eu estou à frente de tudo que é dele, mas em você eu não posso encostar. E como que eu vou fazer isso com o meu Deus? Me deitando com você. A mulher não se conforma em ser rejeitada. Ninguém quer ser rejeitado, né? Aí quando José vai fugir dela, ela agarra a capa de José e fica com a capa de José na mão. E agora? E agora que ela tem uma prova de que José se deitou com ela. Mas a minha pergunta para você é: José se deitou com ela, sim ou não? Sim ou não? Mas e a prova que ela tem? Ela tem uma prova, ela tem a capa de José na mão dela, dentro do quarto. Ela está com a capa de José na mão dentro do quarto. E a capa de José na mão dela dentro do quarto prova para todo mundo ali que José se deitou com ela. Só que José, a gente sabe, porque a Bíblia diz, que José não se deitou com ela. E se essa história não tivesse na Bíblia, alguém te contasse? Você ia dizer o quê? Zé foi lá, aproveitou, tomou um banho na banheira dele ainda e depois foi embora. Esqueceu até a capa. Ela tem a prova na mão, a prova está na mão dela, de que José se deitou com ela. E com base nessa prova o marido dela chega. Ela diz: ó, o teu empregado tentou me agarrar, aqui está a prova. E como ela tem a prova na mão, ninguém acreditou em José. Sabe o que fizeram? Apontaram para José, julgaram José, condenaram José e jogaram José dentro da prisão. Ainda bem que Deus tinha sonhos para José. Ainda bem que Deus tinha projetos para José. Porque se Deus não tivesse projetos para José, José ia morrer dentro da prisão, porque alguém disse que ele fez coisa que não fez, e alguém teria a prova na mão para mostrar, ele fez sim, sendo que ele não tinha feito nada. Para a infelicidade dela, Deus tinha promessa para a vida de José. Para a infelicidade de quem está querendo José morto, Deus ainda tinha projetos para José. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. José vai parar na prisão, e na prisão, prospera na prisão. José prospera tanto na prisão, que o carcereiro pegou a chave de todas as celas e entregou na mão dele. Um bicho doido. José é o único preso que está do lado de dentro da cela com a chave na mão. Ele é preso, mas a chave fica na mão dele. Interessante. Ele é preso, a chave está na mão dele, mas ele não abre a cela para sair. Por quê? Porque ele sabe que no tempo certo quem vai fazer é Deus. Dois homens que estão presos com ele vão ter o sonho, você conhece a história, um padeiro e um copeiro.
O sonho do padeiro, José interpreta e diz: tu vai morrer. E o sonho do copeiro? O sonho do copeiro, José diz: daqui a 3 dias, você vai sair da prisão, vai voltar a servir a Faraó, você vai voltar a colocar a taça na mão de Faraó. O que é isso? A função do copeiro era o seguinte: se eu vou servir ao rei uma taça de vinho, primeiro eu bebo ele. Para quê? Para saber se está envenenado ou não. Bebi, não tem veneno, aí eu dou para ele. Então, para ser copeiro, tinha que ser homem de confiança, e esse homem está preso. Se esse homem está preso, é porque em algum momento ele perdeu a confiança. Agora, ele perde a confiança do rei no Egito, e o rei no Egito, ao invés de matar ele, manda prender. Não era normal isso, porque aquilo ali era passível de morte. Esse homem já era para estar morto. Mas José vai interpretar o sonho dele e vai dizer: você vai voltar a servir a Faraó, e quando você voltar, lembra de mim, e diga a Faraó que eu não mereço estar aqui. É interessante essa fala de José. Ou seja, José tem consciência: eu não mereço o que eu estou vivendo. Quantas vezes pessoas que aqui estão comigo nessa noite perguntaram assim: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer essa enfermidade? O que eu fiz para merecer o divórcio? O que eu fiz para merecer a demissão? O que eu fiz para merecer ver meus filhos nas drogas? O que eu fiz para merecer o desprezo de pessoas que eu gosto? O que eu fiz para merecer a ingratidão de um amigo? O que eu fiz para merecer a traição de alguém? O que eu fiz para merecer isso? Você já se perguntou isso? Você olhar para a sua vida, você ter consciência de que você fez o bem, e de repente aquele bem que você fez foi retribuído com um mal, que foi o que aconteceu na casa de Potifar. Ele só fez bem a Potifar, mas Potifar retribuiu com um mal, mandando prender ele, acreditando na mulher. Então José pode parar agora e pensar: o que eu fiz para merecer isso? E ele tem a consciência de que ele não fez nada de errado. Quando a gente faz besteira, a gente tem a consciência de que a gente está pagando pelos erros que cometeu. Mas e quando a gente não fez a besteira, e algum ruim acontece, a gente para e pensa: o que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? A questão é, a pergunta não seria essa para José: o que eu fiz? José deveria perguntar assim: o que Deus está preparando para mim fazer passar por isso? O copeiro sai, 3 dias depois sai e volta a servir ao rei. 2 anos se passam e o copeiro não lembrou mais de José. O copeiro não lembrou de José, mas Deus não se esquecia de José. Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. Aí o copeiro disse assim: lá na prisão tem um homem que habita sobre ele o Espírito excelente, certamente ele tem a interpretação para esse sonho. Faraó diz assim: manda trazê-lo aqui. Vão até a cela e dizem: você está liberto, se apresente na sala do trono de Faraó. Aí o texto vai dizer que José se levanta, toma um banho, coloca uma roupa nova e se barbeia. Gente, chega a notícia: você está solto. Ele está preso, ele toma banho, coloca uma roupa nova e faz a barba. Que negócio é esse? José está preso, mas tem uma roupa nova. José está preso, mas tem um barbeador. Por quê? José está preso, mas ele sabe: a minha hora vai. A minha hora vai. Aleluia. Eu sei que tem gente aqui que está passando pela prova, mas você precisa nutrir essa esperança no seu coração: a sua hora vai. Então levante essa mão bem alto. Vamos terminar 2022 profetizando em todo o culto. Diga assim: eu sei que a minha hora vai chegar. Só quem sabe faz barulho aí. Ele sai da prisão, interpreta o sonho. E agora que o sonho simboliza 7 anos de vacas gordas que virão sobre a terra.
e 7 anos de escassez que virão logo na sequência. E Faraó agora pensa: peraí, eu preciso montar uma estratégia de governo para que os tempos de fartura superem os tempos de escassez que virão. Aí Faraó pensa: não tem ninguém melhor do que esse tal de José para governar. Aí Faraó vai até José e diz assim: olha, eu entrego o controle de todo o Egito nas suas mãos. Você está tendo todo o controle do Egito inteiro nas tuas mãos. Você só será menor do que eu no trono. E por que ele está falando isso? Porque a cadeira do rei fica acima da cadeira dos outros oficiais. Você só será menor do que eu no trono, mas quem vai governar não sou eu, quem vai governar é você. Interessante, na casa de Potifar colocam tudo na mão dele e ele prospera. Agora no Egito o faraó vai entregar tudo na mão dele. Que coisa, na casa de Potifar entregam na mão dele, no Egito entregam na mão dele, só na casa dele que ninguém entregava na mão dele. Você está entendendo? Você está entendendo ou não? Então não aceite ficar em lugares que não reconhecem quem Deus te chamou para ser. Ele governa sobre o Egito, e quando ele se assenta na cadeira, ele está com 30 anos. Quantos anos? A Bíblia começa a história dele com 17 aqui. 17 para 30, tem gente boa de matemática aqui? Quantos anos? 13. Fugiu da escola não. 13 anos se passaram. E quem ficou lá atrás? Quem ficou lá deve estar pensando: morreu. Acabou, teve jeito para ele não, nunca mais a gente teve notícia. O pai está pensando que está morto, e os irmãos que sabiam que não mataram ele, que aquele sangue não era dele, que era de um animal, deve estar pensando assim: eu acho que de repente, depois de alguns anos mataram, porque ele nunca mais voltou, ele nunca mais apareceu. Ai meu Deus, eu vou profetizar de novo. Olha aqui, vão voltar a ter notícias suas. Vou fechar a Bíblia, senão não vou parar não. Eu vou repetir: vão voltar a ter notícias suas. Vão voltar a ter notícias suas. Enquanto estão pensando que você está destruído, Deus está fazendo você crescer. Enquanto estão pensando que você está acabado, porque mandaram você embora daquela empresa, Deus te segurou pela mão e está subindo um monte com você. Enquanto pensaram que você ia morrer de depressão, Deus curou você, está levantando você. Você já está até servindo a Deus, né, obreiro? Quem pensou que assinou a sua sentença de morte, na verdade estava cooperando para a tua promoção. Colocam José na cadeira de governador. Eu vou terminar agora, pastor Vitor. Sabe por quê? Pergunta por quê? Vem cá. Corre aqui. Imagina o seguinte: a partir de hoje você vai ser governador do Egito. Só que esse cargo nunca existiu no Egito antes. Eu vou dizer de novo: nunca existiu cargo de governador no Egito antes e nem depois de José. Me diz o nome de um governador do Egito antes de José ou depois de José. Nunca. Deu para entender a túnica agora, Marcelo? O que Deus tem para você é único, é diferente e é maior. O que Deus tem para você é único, é diferente e é maior. Apóstolo, o que é isso? Pergunta para mim, o que é isso? Que é isso? É que a túnica era só um sinal do que Deus tinha para a vida dele. Ei, o que Deus fez na tua vida até aqui, com todo respeito, é só um sinal de coisas maiores que Ele tem para você. Aí eu estou dizendo para Zé que Zé agora é governador. Mas como esse cargo, Felipe, não existia no Egito, vai ter que ter uma solenidade. Por quê? Porque o povo precisa saber quem é que vai governar sobre eles agora. E quem vai governar é Zé. José tinha mais cabelo que ele, mas José estava lá. Aí prepara-se então uma solenidade. Para quê? Para José ser apresentado à corte e ao povo como governador. E o texto vai dizer que Faraó deu uma túnica de linho fino para José. Ai meu Deus, aquilo que tiraram de você não vai se comparar com aquilo que Deus vai trazer para você. E tem mais. Pergunta o quê? Colocou um anel no dedo de Zé, colocou uma túnica nova
E um anel no dedo dizer, mas para que esse anel? Era o anel de selar. Que toda ordem que ele dava, selava com o anel. Mas como que era a solenidade? Vinham os principais da corte, chegava até a cadeira daquele que foi levantado, e fazia assim, ó, com todo respeito, você lavou a mão? Fazia assim, ó. Estou entendendo não, você vai entender agora. Potifar era da corte. A mulher de Potifar era da corte. Sabe aqueles que tramaram contra José? Agora tiveram que ir lá na frente, na presença de todo mundo, fazer isso aqui, ó. Você está entendendo? Fica tranquilo, quem vai te honrar é Deus. Obrigado, bonitão. Quem vai te honrar é Deus, quem vai te levantar é Deus. Quem tramou mal contra você vai botar a mão na cabeça e vai dizer: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Mas você, como é diferente, vai dizer assim, ó, fica tranquilo, já não importa o que você fez, o que importa é o que Deus decidiu fazer comigo. Você não vai revidar, você não vai bater de frente com ninguém, por quê? Porque o que Deus tem para você é para sarar toda a ferida. O que Deus tem para você é para apagar todo o sofrimento de passado. O que Deus vai derramar sobre a tua vida é algo tão grande, tão tremendo, que você não vai mais ficar lembrando do mal que te fizeram. Você vai entender que tudo aquilo fazia parte de um plano de Deus para te colocar nessa cadeira. Fique em pé comigo e vamos adorar a Ele, vamos. O que Deus tem para você é diferente, é único e é maior. Diminuiu o glória. Você está com medo da perseguição, né? Peguei. O que Deus tem para você é diferente, é único e é maior. Está disposto? Você está do lado da esposa, do filho, olha para eles e fala assim: vamos embora? Estamos juntos, vamos embora. Por quê? Porque tendo alguém para andar do lado fica melhor ainda. Vencer é bom, mas ter com quem comemorar nossas vitórias ainda é melhor. É ou não é? Deus vai levantar você e a tua casa. Ei, vocês já passaram por tanta coisa na vida. Chegou a hora de Deus mudar essa história. Chegou a hora de Deus honrar você onde você foi envergonhado. Chegou a hora de Deus levantar você onde derrubaram você.